Olá malta, estamos aqui então para o segundo episódio do Pedais de Portugal. Este episódio vai retratar a cronologia de carreira de um grande corredor português. Ele está aqui ao meu lado, é o grande Acácio da Silva. Este corredor é um corredor que fez carreira essencialmente na Europa, entre os anos 80 e 90. É muito célebre por causa desta camisola que está aqui na fotografia. Até hoje, o único camisola amarela da Volta à França português. Foi também durante muitos anos o único camisola rosa até ao brilharete do João Almeida. Mas há muito mais histórias para contar sobre ele. Muito mais histórias, muito mais vitórias, muito mais bons resultados, e é isso que eu vos quero trazer aqui. Este vídeo não é tanto uma biografia, falta aqui um monte de informação para eu vos trazer um formato biográfico, é sim uma cronologia de carreira, e é isso que vamos aqui ver hoje. Eu, entretanto, já vos tinha dito no episódio anterior, me transmito isto no meu canal da Twitch, é o meu canal principal, em twitch.tv/sabu76. Há um chat aqui a passar, portanto não estranhem que eu de repente desato aqui a falar sozinho com pessoas. Eu vou mandando aqui as mensagens mais importantes. A malta do chat, dúvidas que tenham, erros que porventura identifiquem, façam favor de me dizer. Mas a malta do YouTube, não estranho, é começarem a vir. É começarem a vir para o meu canal da Twitch para poderem falar comigo em direto. Porque o que estão a ver aqui é mesmo uma versão pós e um corte daquilo que foi a minha live deste dia. Portanto, está na hora mesmo de arrancarmos para o vídeo. Vamos embora. Vamos a isto. Ai. Bom, malta, eu aqui começo com as fotos oficiais do Acácio da Silva. Consegui todas. Consegui então uma foto por ano do grande Acácio da Silva, ele que fez carreira entre 1982 e 1994, falamos de carreira profissional. Correu ainda mais 4 anos como júnior, sub-23, mas a carreira profissional foi feita entre 82 e 94. Corre apenas o último ano por uma equipa portuguesa. A restante carreira é feita na Europa. A verdade é esta, feita completamente na Europa. E um corredor com muita história para contar, mesmo muita história para contar. Já agora, convém dizer que é um corredor que nasceu em 1961, 2 de janeiro de 1961, lá para cima, para Montalegre. No entanto, saiu muito cedo de Portugal. Aos 7 anos vai com a família para o Luxemburgo, e por lá ficou até hoje. Ainda vive no Luxemburgo com a sua família, e foi lá que fez sempre a sua vida. Aqui, antes de irmos a mais um pouco daquilo que é mais a vida particular do Sr. Acácio, eu acabei por começar logo por colocar a etapa mais importante da sua carreira. Portanto, esta é a primeira etapa do Tour de 1989, que, para além de ser para mim o melhor Tour de sempre, tem ainda mais este bombom, que é o melhor Tour de sempre com o nosso Acácio de amarelo. Aqui posso dizer já que é a altura-chave da etapa, em que o Acácio da Silva faz o ataque para se descolar de 2 corredores que iam em fuga com ele. Ele que não teria hipótese de discutir esta etapa com estes 2 na linha de meta. Já agora, o Sr. Acácio da Silva era um corredor, falando aqui como nós falamos na live, era um colineiro, média montanheiro, com uma discussão ao sprint muito, muito forte. Era mais ou menos isto que era o Acácio da Silva. Aqui vou parar. Aqui tenho mesmo que parar. Esta é a foto mais antiga que eu descobri do Sr. Acácio da Silva. Já agora, desta vez, eu não consegui falar com o Acácio da Silva. Vi as formas que tinha ao meu alcance para o poder fazer. Não descobri redes sociais do Acácio da Silva. Descobri um número de telefone da sua empresa no Luxemburgo, e sou sincero, não tive coragem de ligar para lá à procura dele.
Ainda pensei, pá, faço, não faço, mas não, acabei por não o fazer. Portanto, não tenho uma autorização formal do Acácio da Silva para fazer este vídeo cronológico. No entanto, tudo aquilo que aqui está são materiais que estão na internet, estão públicos na internet, e tudo aquilo que eu tenho aqui para vos dizer, tanto a nível de carreira como extra carreira, são coisas que estão também públicas em entrevistas que eu fui lendo nesta última semana. Portanto, não há aqui coisas, digamos que menos públicas que porventura possa ofender o próprio. No entanto, se o próprio algum dia vir este vídeo, convido a deixarem um comentário. Se quiser entrar em contato comigo, eu teria imenso gosto. Voltando aqui à fotografia, esta foto é uma foto de Acácio com 19 anos, com os seus dois irmãos, com o Francisco e com o José. Isto porquê? Porque foi através destes dois irmãos que o Acácio da Silva entrou no ciclismo. Numa primeira altura como algo muito parecido com o mecânico, isto aos 15 anos. Os irmãos já participavam em provas na Suíça, na Alemanha, na Holanda, numa equipa luxemburguesa que era o Dudelange, que muita gente deve conhecer até do futebol. E o Acácio começa então a acompanhar os irmãos a estas provas, numa primeira fase como um mecânico, e depois aos 17 anos entra mesmo para essa equipa. Há uma curiosidade também engraçada: a sua primeira bicicleta foi o dono da equipa que lhe deu. Isto porquê? Porque o dono da equipa tinha um filho, o filho correu na equipa, mas desistiu, e a bicicleta estava lá guardada em casa, digamos que a ganhar ferrugem, e a primeira bicicleta do Acácio da Silva foi então o dono desta equipa que lhe deu, e o Acácio fez uma reforma geral à bicicleta, já habituado à parte da mecânica com os irmãos, e foi então a primeira bicicleta do Acácio da Silva. E então aqui, penso eu, que estamos a falar aqui de um treino pela própria postura destes três irmãos. Estamos a falar aqui de um treino dos três. Voltando um pouquinho atrás e à questão das origens do Acácio, que, como eu vos tinha dito então, o Acácio da Silva nasce em Porto Alegre em 1961, 2 de janeiro de 1961, é o quinto de 7 irmãos. Aos 7 anos vai então para o Luxemburgo, e a sua vida até hoje é feita por lá. O Acácio, tanto quanto li em entrevistas, retorna várias vezes a Portugal, até porque a sua esposa também é portuguesa e também de Montalegre, e então vai retornando a Portugal. No entanto, a sua vida acabou por ficar sempre pelo Luxemburgo, a sua e a dos seus irmãos, dos pais, tanto quanto eu pude saber, ainda estão todos por lá. E então, voltando aqui à fotografia, com 19 anos ele corre com os irmãos no Dudelange, e depois então em 82 torna-se então profissional e começa logo muito cedo a fazer coisas boas, a fazer grandes voltas. Já vamos, entretanto, lá mais à frente analisar as grandes voltas que ele fez, mas posso já adiantar que foram 20, e que a partir de 1986 foram sempre pelo menos 2 por ano, o que é relevante. E logo em 82 há logo uma primeira volta, é a volta à Itália, é a grande volta que o Acácio faz mais vezes. Portanto, começa logo aí a estar nas grandes montras, nas grandes provas. Vamos lá, siga a vida. Então, agora aqui vou dar mais uma pausazinha. Há aqui uma série de anos, e este vídeo tem aqui uma grande limitação, que é a limitação das imagens. Ou seja, eu consegui imagens das vitórias, das grandes vitórias do Acácio da Silva, foram algumas. Depois de provas em que ele não ganhou, mas fez boas prestações, também consegui aqui alguma coisa. Mas há muitos anos em que até era importante e era valorizante para a cronologia termos aqui mais algum vídeo. A questão é que não há vídeo. Portanto, e não havendo vídeo, eu aqui limitei-me a colocar a foto oficial e os resultados de cada ano. Portanto, há aqui já uma cronologia destes primeiros anos de profissional.
com a foto oficial e os seus resultados. Posso parar aqui um pouquinho para vermos os primeiros resultados dele e vocês terem a percepção do que é que estamos aqui a falar. Estamos a falar aqui de um corredor muito importante, mesmo muito importante. Não é só o corredor que andou de amarelo no Tour aqui há uns anos e que nenhum português mais conseguiu. É mesmo muito mais que isso. Vamos já parar aqui nos resultados de 82, só para vocês terem assim uma pequena percepção. Pronto, em 82 há logo uns primeiros mundiais, obviamente por Portugal, não é? Corre a sua primeira volta à Itália e um Paris-Nice. Aqui começamos logo nas grandes montras do ciclismo internacional. Malta, não estranha que eu não vá respondendo aos vossos comentários, ok? Vocês não fiquem chateados comigo, ok? 83. Dar mais um pauzinho e temos então a primeira volta à Suíça, logo para deixar marcas. Portanto, o Acácio da Silva não só faz pódio, top 3, aliás, desculpem, faz oitavo, já me estava aqui a pôr os pés pelas mãos, mas vence a camisola da montanha, é a sua primeira camisola numa volta internacional, faz logo o seu segundo giro, faz aqui mais abaixo as suas primeiras clássicas importantes, Flash Wallonne, Paris-Roubaix e Milan-San Remo. Estamos rapidamente para 84, a gente vai já ter imagens, isto é muito rápido. Sem pensar, epá, que seca agora só quadros de resultados. Pessoal, Giro de Itália mais uma vez, portanto, não param mais as grandes voltas, como vos tinha dito, há sempre grandes voltas do início ao final da carreira do Acácio da Silva, e faz logo aqui embaixo numa Liège-Bastogne-Liège top 5, que é um resultado já de importância. Faz também top 10 na Flash Wallonne, participa no seu primeiro terreno Adriático, faz Lombardia 16º lugar, volta a ir aos Mundiais e volta à Suíça, aqui sim, top 2 com a camisola da montanha. Como veem, é um corredor que não é só a tal camisola amarela do Tour. E há muito mais para falarmos sobre o Acácio. Agora em 85 já vamos ter coisas mais visuais. Volta à Romandia, 1985. Eu aqui consegui arranjar um resumo de toda esta volta à Romandia. O Acácio da Silva, logo para abrir, faz top 2. Faz segundo lugar nesta Romandia e entra logo aqui em despique com um dos grandes senhores do ciclismo mundial à época, chamado Bernard Hinault. Já lá vamos. Aqui nesta etapa o Acácio da Silva entra em fuga, mas acaba por não ter resultados. Portanto, a discussão da etapa não é com ele, mas na etapa seguinte vamos ter já o Acácio a fazer estragos. Já agora, boas Carlitos, boas Pena. Bem-vindos aí aos dois. Reparem bem nisto, pá. O frio que não devia de estar. Aqui temos o grande Bernard Hinault. Nesta etapa destaca-se todos os outros e larga 2 minutos aos outros dois da fuga, Müller e Acácio da Silva. Na Europa, conhecido por Da Silva, em grande parte dos casos Da Silva, e aqui os dois corredores intermédios vão buscar Hinault, e vejam lá quem é que vence esta segunda etapa. O grande Acácio da Silva, é verdade. O grandíssimo Acácio da Silva vence a segunda etapa a Hinault. Reza a história que Hinault ficou furioso com esta vitória do Acácio da Silva. Já agora dar aqui um pause, porque este senhor é importante. Este senhor é importante para o ciclismo português, muito importante, o Jean de Gribaldi. O Acácio sabe, por intermédio do corredor que fica em terceiro, Müller, que lhe vai dizer: epá, o Hinault não gostou muito da tua vitória, e o Acácio responde: epá, o Hinault já ganhou muitas coisas, eu também tenho de ganhar. E consta-se que ao outro dia o Hinault
foi felicitar o Acácio e foi-lhe pedir desculpas pelaquela atitude que tinha feito e a ir falar este tipo de coisas com o Moller. Aqui eu dei um pause porque Jean de Grivaldi, alguém tem a noção de quem é este senhor para o ciclismo nacional? É um senhor bastante importante para o ciclismo português. Isto porquê? Porque é ele que vem buscar o Joaquim Agostinho no final dos anos 60 para o ciclismo internacional e à exceção da BIC, penso eu penso que é a única equipa em que internacionalmente o Joaquim Agostinho não corre com o Sr. Gribaldi como seu diretor. O Gribaldi, que mais tarde haveria de ser também diretor do Acácio da Silva. O Acácio da Silva não. Há uma prova, há uma volta à Suíça em que corre no mesmo pelotão de Agostinho, mas eles não coincidem, infelizmente, na equipa de Gribaldi. Mas este senhor é muito importante para o ciclismo nacional por essa via, porque é ele que leva o Joaquim Agostinho para o ciclismo internacional. Olhem este pormenor, este chat. Malta do YouTube, vocês não estão a ver o chat, mas este chat vai rolar. Eu não vou dizer nada. Vejam só estas imagens. E agora? Vamos de pé até ao fim. Vamos de pé até ao fim. Pois é. Moller acaba por vencer esta Romandia e Acácio fica em segundo. Há aqui um pormenor que eu vou ter também que fazer pausa, porque eu vou ter que fazer aqui uma ressalva importante. Que este vídeo deu-me tanto trabalho a fazer que eu não punha Acácio da Silva. Esta classificação que aqui está é do próprio vídeo, ok? Eu quando vi isto eu fiquei, uau, o que é isto? Mas não, isto é do próprio vídeo, ok? Não se assustem, não fui eu que pus Acácio da Silva, ok? É só isto. Parece alguns do chat, não é? Bom, ainda em 1985 vamos diretamente para a volta à Itália e para as primeiras vitórias do Sr. Acácio em grandes voltas. Neste ano foram 2. Aqui, nesta etapa, há um pormenor importante, é que parece que estamos a fazer a chegada, mas não, isto era a primeira passagem na meta, e alguém se enganou. Reparem, alguém se enganou. Portanto, este não foi o final da etapa, foi na volta seguinte, de boa hora para Acácio, porque na segunda volta, ao sprint, lá está, o Acácio da Silva era muito bom em subidas curtas e depois a finalizar tinha finais muito bons, batia-se bem ao sprint. E é neste sprint que a sua primeira etapa em grande volta vai surgir. Esta, dizendo ele em entrevistas, é uma das suas vitórias mais importantes na carreira. A primeira em grandes voltas. A primeira nunca se esquece, portanto é perfeitamente compreensível. E é uma vitória ao sprint. Para finalizarmos então aqui o ano de 85. Não, ainda falta a segunda etapa. Eu já estava a querer acelerar. Segunda etapa 21, penso eu. Acho que não estou enganado. Não 10, 21 é no outro ano. É preferível eu esperar. Eu já punha a legenda para não dar as neiras. E mesmo assim estou aqui armado em especialista e depois dá nisto. Já agora, voltando aos corredores preferidos de Acácio. O seu corredor preferido sempre, com quem teve o prazer de correr, é o Sean Kelly. O Acácio da Silva venceu, obviamente, por intermédio do Sean Kelly, voltas à Espanha, monumentos, clássicas importantes. Foram 5 anos colegas de equipa e é o seu corredor preferido. Sean Kelly é mesmo o senhor, Val. Também correu muitos anos com Agostinho. Também foram muitos anos com Joaquim Agostinho como companheiros de equipa. Eu li também numa entrevista com o Acácio que quando a volta à França passa ou no Luxemburgo ou perto, que eles encontram-se para ver passar na caravana.
Eu diria que sim, Carrão. Eu falei há pouco tempo sobre isso. E, obviamente, na minha opinião, mais uma vitória ao sprint, na minha opinião, João Almeida, Joaquim Agostinho, Rui Costa e Acácio da Silva. A ordem, bastante discutível ainda, mas são estes 4, sim, sem dúvida. Depois vem o resto, não há dúvidas nenhumas. Quanto a isso, não há dúvidas algumas, que são estes 4 e depois vem o resto. Agora sim, o resto dos resultados. Então, deste ano, as 2 etapas de giro, o segundo lugar na Romandia, volta a participar em Milan-San Remo, faz também segundo lugar no Tirreno Adriático com a vitória numa etapa. Entretanto, mais cá para baixo, o que é que temos mais cá para baixo? Mais uma volta à Suíça com mais um top 10, é o que temos, só. Last Night, tu estás a falar do Sérgio Paulinho. O Sérgio Paulinho é um dos grandes corredores portugueses. O Sérgio Paulinho, infelizmente, até pelo género de ciclista que era, um ciclista muito mais para trabalhar. O Acácio, em muitos dos seus anos, foi um líder ou foi um segundo corredor de equipa, portanto, com outras hipóteses de ir à luta por coisas. O Paulinho tem a medalha nos Jogos de Atenas e tem a vitória na etapa da Volta à França. Eu espero não estar a ser aqui injusto com mais alguma coisa que me esteja a falhar, mas eu acho que não. Epá, não chega ao palmarés final que te vais aqui ver. Não é sequer parecido. Acácio da Silva ou José Azevedo. Aí então esqueçam. Esqueçam. Em termos de palmarés, esqueçam. Não tem nada a ver. Sim, felizmente nós estamos a passar, eu diria que, sem sombra de dúvidas, a melhor fase internacional de ciclismo português. Isso não há dúvida alguma. Bom, chegamos então a 1986. E mais vitórias no giro, né? Não querendo fazer spoiler, foram 5. Foram 5 as etapas que foram vencidas no giro, 2 em 85, 2 em 86 e uma em 89. No entanto, de 86 ou 85, caraças, estou para aqui a dar raia. Não, é 85, assim é que é, 85, 86, 89. E de 85 a 89 venceu sempre numa grande volta, assim é que é. Sabem que eu tenho isto aqui, isto na cabeça está por degrauzinhos, né? Que é para não darmos aqui raia. Open that eye again, and it's a lot easier to adjust that way, because by closing one eye you're forcing the other eye to expand and to be able to take in more light. Thereby, when you go inside the tunnel, then you open both of them up, but you already got one that's adjusted to additional requirements. Here, Da Silva and his partner have joined Vandy and swept right past him. Lead constantly changing in an event like this. E também uma fuga a 3. Whereas before it was 2 riders chasing 1. Final kilometer. Giovannetti, Da Silva, Vandy. Lá está, depois no sprint final, então nestes grupos mais curtinhos, o Acácio levava muitas vezes vantagem. Da Silva está preparando o sprint. E arranca e lá vai ele, e já ninguém o para. Da Silva si volta, forcing di Da Silva, ormai non ci sono dubbi sull'esito di questo sprint, netta vittoria del portoghese. Está, mais ou menos à vontade. Entretanto, vou fazer aqui uma pausazinha entre esta etapa e a próxima etapa de 86 aqui no Giro, para vos contar também a segunda história de ofertas de bicicleta que o Acácio da Silva tem, porque o Acácio da Silva tem a oferta da bicicleta aos 17 anos do dono da equipa onde ele estava com os irmãos, mas não fica por aí, porque aos 19 anos o seu patrão, ele trabalhou como latoeiro
durante, penso que 6 anos. E o seu patrão, que era dono de uma equipa de basquetebol e amante do desporto, sabia que o Acácio era praticante de ciclismo, apesar de não perceber nada, o que foi a sorte do Acácio da Silva nesta oferta. E isto porquê? Porque o seu patrão vira-se para ele: olha, vou-te dar uma bicicleta, mas não percebo nada disso, escolhe tu. E o Acácio da Silva escolheu a bicicleta que na altura o Merckx usava. Portanto, eu não consegui perceber qual é que foi o valor da bicicleta, mas o que é certo é que o patrão cumpriu, pagou, e aos 19 anos o Acácio da Silva tinha uma Colnago igual à do grande Eddy Merckx. Agora sim, etapa 21. Agora sim, por favor. Etapa 21. Etapa 21. Estão a ver? Estes degraus, alguns estão assim meio toscos, mas a coisa vai. Não perdeu, não. Não perdeu, não. Não perdeu o trabalhador, não, RD. Mais uma discussão a 3. Há uma etapa aqui à frente que o senhor Acácio da Silva ia pagando uma coisa que muitos corredores fazem, que é imperdoável. Vocês já vão ver, é já aqui a seguir. Mas sim, é uma atitude de patrão. É uma grande atitude. Não consegui perceber nas entrevistas que vi que falavam disto se o patrão achou normal, se não achou normal. O que é certo é que comprou. Essa é a informação que eu tenho, é que comprou. Isso é o mais importante. Mas que deve ter sido um brinquedo carote, acredito que sim, acredito que tenha sido um brinquedo carote. Isso não tenho grande dúvida. Tenti neppure lo sprint sicuro di essere inferiore, battuto da Thurau, quindi Thurau tedesco in quinta posizione, sesto è lo jugoslavio Zerin che ha salutato col braccio alzato, cerca un... Agora, esta era a grande volta preferida do Acácio, foi onde ele se deu ainda assim melhor em termos de quantidade de etapas. Digamos que molhou a sopa durante muitos e bons anos. Quindi ecco la maglia rosa, ecco Moser, poi Saronni, il campione d'Italia, mentre Visentini ha rischiato molto nel tentativo di evitare un addetto ai lavori. Vediamo il presidente della Lega Fiorenzo Magni, poi... Agora temos Lombardia, 1986. Porquê é que eu escolhi a Lombardia? Não tanto porque houvesse aqui uma vitória, porque não houve aqui uma vitória de Acácio da Silva, mas é um dos seus bons resultados. Eu acho que um top 5 numa Lombardia nesta altura da sua carreira, com tudo o que envolve em termos de resultados a conjetura de carreira do Acácio da Silva, um top 5 na Lombardia é relevante. Obviamente que o outro facto foi que consegui vídeo para poder retratar este momento. Não é que não hajam outros tão ou mais importantes que merecessem estar em vídeo por aqui. O problema é o problema do costume. Vídeo dos anos 80 e 90 sobre ciclismo, que não dos grandíssimos tops, acaba por não ser fácil de encontrar. Muito menos quando não se tem acesso ao corredor e não se tem acesso, por exemplo, a um arquivo pessoal, que muitos eu acredito até que nem o tenham. Mas este é um dos top 5 em monumento. Ele fez também na Liège um top 5 e um top 10. Depois em outras clássicas muito importantes faz top 4 na Flash, top 10 também. Penso que em clássicas importantes e monumentos são estes os resultados mais relevantes do Acácio da Silva. Mas lá está, sempre resultados com alguma relevância. Como eram as transmissões? Eu posso-te contar como eram as transmissões. Vais-te rir.
Falemos da Volta à França, que é a prova das provas, não é? Em 1989, no ano em que o Acácio da Silva veste de amarelo, portanto, um ano importantíssimo para o ciclismo português, uma coisa inédita neste desporto que dizia muito aos portugueses. Como é que era transmitida a Volta à França? Muito simples. Um resumo alargado das etapas de segunda a sexta-feira e a transmissão em direto dos últimos, penso eu, que 30 a 40 km ao fim de semana. Portanto, tu só tinhas direto da Volta à França ao sábado e ao domingo, no programa de Desporto 2 na RTP2 à tarde, obviamente à tarde. De resto, o que nós tínhamos da Volta à França era o resumo alargado num programa chamado Remate. Já lá vamos, porque eu tenho imagens dos programas de remate da altura aqui, e também já vos digo como é que vão e podem chegar a essas imagens, que é extremamente fácil, e já falei montes de vezes aqui na live sobre isso. Mas era assim. Clássicas, monumentos, como assim? Não. Este tipo de coisa, imagine, este top 5 do Acácio. Uma coisa relevante, né? Para um Acácio da Silva, estamos a falar em 1986. É algo que eu acho que é relevante para o corredor que é e para aquilo que ele era desportivamente nestes anos. Em Portugal, pode ter havido aqui alguma nuance de poucos segundos no telejornal ou de poucos segundos no programa Remate ao final do dia. Aí está o Acácio a chegar neste grupo, logo no segundo grupo, em penúltimo deste grupo. Este grupo fecha com 6 lugares, ele termina em quinto. E era assim. No entanto, Val, que podes pensar, uau, que cena, não sei o quê. Não era relevante. E porquê é que não era relevante? Porque nós não tínhamos mais nada. Era aquilo que havia, era o normal. Portanto, ninguém estranhava. Não era uma coisa que tu questionasses que já tinhas tido e agora não tens. Não, havia 2 canais de televisão. Muito pouca gente tinha acesso a uma parabólica. Nos anos 80, quem tinha uma parabólica, uau, era assim uma coisa muito fora da caixa. E as coisas iam chegando a conta-gotas. Tinhas um acompanhamento em termos da imprensa escrita. Talvez não, com certeza mais rico do que obviamente tens hoje. Mas em termos televisivos era isto. A Volta à França, portanto a maior volta do mundo, com resumos alargados ao final do dia, num programa desportivo que dava por volta da meia-noite, e então ao sábado e domingo tinhas o direto de 30 a 40 km. Não era mais que isso, eram 30 a 40 km. Indo aqui aos resultados de 86, o que é que temos aqui de maior relevância? Temos uma flecha em 11º, uma Liège em 18º. O que é que temos por aqui mais muito rapidamente? Um top 6 do Tirreno. Na Catalunha também top 6. Ele por onde andava, os resultados eram sempre muito agradáveis. Todos os anos vemos aqui resultados, não sendo vitórias, sempre resultados muito consistentes e sempre juntos primeiros. Vamos então para o 87. Estes foram claramente os melhores anos da carreira, e aqui a sua primeira vitória no Tour. Foram 3. Uma em 87, uma em 88, uma em 89. A de 89 obviamente com sabor muito mais rico por dar uma camisola amarela, mas a verdade é que foram 3 anos seguidos a vencer etapas no Tour. Lembrando-vos que nestes anos o ciclismo português no exterior era um vazio, um absoluto vazio. Era Acácio, ponto. Não existia mais nada. O Agostinho infelizmente tinha falecido em 84, também, mesmo que não tivesse tido aquele infortúnio, pela idade, provavelmente nestes anos já não estaria a correr, a carreira já deveria estar acabada. Então era um vazio completo, era Acácio, não havia mais ninguém. E então, não só de relevância nacional, mas de muita relevância também internacional, porque estes resultados que temos visto aqui não são propriamente uma coisinha esporádica que aconteceu, uau, de repente um corredor português lá fora caiu na fuga certa e ganhou uma etapa numa grande volta. Não é bem isso. Não é mesmo bem isso. Mas e a transmissão da volta a Portugal tinha uma transmissão, eu diria,
mais ou menos como é hoje, mas nunca com etapas completas. Era uma coisa sempre de 30, 40 km. Mas no final dos anos 80, eu lembro-me aí a partir de 89, e já seria uma coisa com acompanhamento diário. Eu lembro-me de ouvir falar em transmissões na rádio, que é uma coisa que não é sequer do meu tempo. Mas sim, eu diria que hipoteticamente até os últimos 50 km, sim. Mas eu lembro-me do meu pai me falar de transmissões na rádio, que isso não é do meu tempo, longe disso. Eu para baixo de 89 já só ouvi falar, já não tenho uma experiência de ver. Já agora, esta volta à França começa na Alemanha, daí vocês verem Stuttgart. Estávamos aqui na segunda etapa do Tour de 87, e o Acácio vence então esta etapa na Alemanha. Aqui voltamos à volta à Suíça, mais um top 10, nono lugar neste ano. Há ali um Dauphiné, uma participação de um Dauphiné, um sétimo lugar no País Basco. Aquela prova ali, Semana Catalã, que já não existe, era uma prova bastante afamada na altura. Depois aqui mais para o lado direito, é só isto. Este ano será de relevância, obviamente, a etapa do Tour, e novamente um top 10 na volta à Suíça e no País Basco. Em 1988, esta etapa foi a ferros, malta. Esta etapa foi a ferros. Por muito pouco, o Acácio não deita tudo a perder nesta etapa. Por mesmo muito pouco. Etapa de Évry, etapa 4. Sim, imagens de uma TV qualquer holandesa. Sim. O Valque diz: sim, eu perguntei porque os meus avós falavam das transmissões na rádio, dos resultados e de um apanhado escrito da etapa. Pois eu não sou desse tempo, não. Desse tempo não. Malta, já agora muito obrigado à malta que tem estado por aí em direto. Obrigado a todos. E esta etapa, ui. Está ele. Neste ano já estava na caixa e era já um ano com Gribaldi e com Sean Kelly. Nesta altura o Acácio da Silva já corria então com Jean Gribaldi e com o seu grande Sean Kelly. Só vieram nos anos 70, mas nessa altura sim, ainda se transmitia a rádio, com certeza. E aqui o que parecia ser uma vitória mais ou menos destacada, o Acácio levantou os braços a 5 metros do fim e quase, tanto que Didier Roux também levantou o braço. A sensação que dá aqui é que é Roux que acaba por vencer, mas não, é mesmo o Acácio da Silva após fotofinish que vence esta etapa. Mas lá está, porque houve aqui um levantar de braços cedo demais, e a sensação que dá é mesmo que é Roux que vence, mas não, é mesmo o Acácio da Silva que mete aqui a sua vitória no Tour de 88. Aqui já dá para ter uma ideia mais concreta de que a vitória era nossa. Mas foi claramente por um colocar de braços no ar cedo demais. Claramente. Aqui, mas é mesmo. Pronto, e aqui acabamos por ter depois os resultados oficiais. Eu deixei ir aqui até os resultados oficiais para se ter a percepção que foi mesmo vitória. Só mais uma para os apanhados, é verdade, Rodri. Uma de muitas que por aí andam. Esta infelizmente era uma delas. Bom, aqui mais uma vez os resultados deste ano com País Basco top 10. Uma participação no Paris-Nice 14º lugar. Comunidade Valenciana, que estamos agora a atravessar também mais um top 10.
E este ano, aliás, não, Volta à Suíça. Temos aqui o top 3 da Volta à Suíça com a vitória na camisola dos pontos. Estão a ver, isto era ano após ano, com resultados bastante consistentes. Não falaríamos aqui de só vitórias, porque não é disso que falamos, apesar de haver aqui uma fatia boa e importante delas, mas também de resultados muito consistentes e importantes. Bom, 1989, aqui eu vou parar outra vez, porque este então chegámos ao grande ano da carreira do Acácio da Silva. Não só então pela camisola amarela do Tour, mas também pela camisola rosa no Giro. Portanto, no mesmo ano, o Acácio da Silva comete a proeza fraca de vencer etapa no Giro e vestir de rosa 2 vezes em alturas diferentes, portanto, após a etapa 2 e após a etapa 9, não foram etapas seguidas como foi no Tour. E no Tour há a primeira etapa onde mantém a camisola por 4 dias até ao contrarrelógio de Rennes, penso eu que não vos estou a enganar, à etapa 5, já agora para Greg LeMond, esse que seria o futuro vencedor desse grande Tour. Vocês vejam por favor, isto está ao vosso alcance muito facilmente, e no fim, quando terminarmos aqui o episódio, eu posso-vos dizer como, a quem não sabe. Este Tour para quem gosta de ciclismo, é impossível não saber de fio a pavio, porque então vocês não gostam. Vocês pensam que gostam, ok? Mas já lá vamos. Malta, este é o ano então da Acácio da Silva. E começamos pelo Etna, a etapa do Etna. Digamos que é a etapa mais difícil que o Acácio tem na sua carreira, num terreno que não é o dele. Este terreno não é o dele. Aqui rodeado dos melhores da altura, um deles Rominger, deve-vos dizer alguma coisa este nome. O Grumov também vos deve dizer alguma coisa, mas essencialmente Rominger era o grande senhor desta altura. E faz um Etna brutal. E acaba por ser a sua vitória à etapa 2 e dá então depois a tal camisola rosa, que só viria a ser repetida por um português, por João Almeida. Se não houvesse João Almeida na nossa vida, ainda hoje tínhamos o mesmo rosa e o mesmo amarela desde este ano de 89. É precisamente este Tour Last Night que o Le Monde vence basicamente sozinho. Falas tu em relação à sua equipa. Sim, é este Tour. Esta, em termos de dificuldade, é mesmo a sua maior vitória. Num terreno que não é o dele, em alta montanha, com os melhores na alta montanha. Só que depois lá está, consegue aplicar as suas características mais valentes na fase crucial da etapa, dá o puxão no último quilómetro e acaba por vencer a etapa. Sempre na frente. Se virem o Acácio da Silva, é este corredor aqui dos 3 da frente, o mais à esquerda, aqui vestido de Carrera na altura, equipa italiana. Ele aqui é uma curva do final, dispara e já ninguém o agarra. Sim, é mesmo isso Last Night. Esse tour LeMond essencialmente acaba por vencer sem equipa. Precisamente, Valco, há precisamente também essa particularidade. Eu já lá ia, mas há também essa curiosidade, precisamente. In difficoltà anche Amstin, mentre sempre Acácio da Silva in testa al gruppo con Ivanov in seconda posizione. Acácio sempre na frente. Lucio Herrera meno brillante di quanto ci si aspettasse, gruppo di testa forte di 19 unità. Ecco, vedete nell'ordine Contini, da Silva, Lucio Herrera. Vamos ver que na grande maioria dos casos o Sr. Acácio da Silva é tratado apenas por da Silva. Siamo ormai al limite degli ultimi 500 metri, 19 corridori al comando ed è Ivanov che attacca.
E é aqui que ele vai arrancar, definitivamente. Aqui dá o esticão e não dá hipótese mais. Acabou. Ormai in vista del traguardo, ma c'è Acasio da Silva. Acasio da Silva, Está. il portoghese vince in seconda. Viver isto nestes anos devia ser alguma coisa para pessoas que gostam de ciclismo como nós, num vazio tremendo, num pelotão internacional em termos de portugueses. Isto devia ser uma loucura, devia ser uma completa loucura. Porque hoje em dia nós já nos vamos habituando. Eu ainda sou do tempo de a vermos os estrangeiros, não é? E depois víamos alguns portugueses a trabalhar para os outros, não é? Era assim que acontecia. Ver disto só nestes anos agora. Esta fotografia é muito importante. Não é que eu seja um grande apreciador de Maradona, não sou, mas acho que é uma foto, acho que é uma foto importante. Eu guardei-a porque acho que tem relevância. Aqui a Cássio de Rosa. Foi a única fotografia que eu encontrei com a camisola rosa. Andei à procura de vídeo com ele de rosa, não encontrei mais fotos, nada. Aqui voltamos ao pequenino resumo da primeira etapa que eu passei lá no início do vídeo. E aqui vamos ter as etapas todas em que o Acasio veste de amarelo, não só a primeira onde a ganha, como depois todas as outras até ao contrarrelógio onde a perde. São 5 etapas e, à exceção do resumo desta primeira etapa, vamos ter os outros resumos todos em português da época, dos tais programas remate que davam ao fim do dia, reportagens, não só as imagens na estrada, mas reportagens com ele, portanto, pequenas entrevistas ao Acasio da Silva. Aquilo é um documento. Está tudo no YouTube, malta, procurem, porque está um resumo completo desta volta a 1979 em português de Portugal, dos resumos todos do programa remate e dos resumos das etapas que deram em direto, e percebe-se perfeitamente bem ao verem esse resumo desta volta, o que é que foi transmitido em direto e o que é do programa remate. É delicioso. Isto é uma reportagem, não é? Português que veio para Luxemburgo há cerca de 21 anos conquistou precisamente na cidade de Luxemburgo a ambicionada camisola amarela. Para o Acasio é um momento inesquecível, aquele em que ultrapassou a meta da primeira etapa da Volta à França. A pessoa passa tão rápido, a pessoa não tem muito a pensar, está-se feliz a pessoa, disse, bom, está feita, é sempre bonito ganhar uma etapa, uma pessoa tem um pouco uma pele de galinha, quer dizer, entusiasmo da gente, assim, dos portugueses, dos irmãos, tudo isso é outra coisa. Desde ontem, o Luxemburgo encontrou um herói nacional e os imigrantes portugueses um motivo de orgulho. Mas afinal, quem é o Acasio da Silva? Foi o produto de Monte Alegre. Foi lá feito, cresci lá há 7 anos e Monte Alegre pertence a Portugal e... Outro segredo, consta-se também, em entrevista, que o Acasio da Silva não chegou mais longe porque seria um bocadinho bom vivant. Li isto em qualquer lado. O Sr. Acasio da Silva, se algum dia ver isto, que não me leva a mal, mas foi o que eu li. Penso que sou português, tenho passaporte e serei sempre português. Mesmo que vá, que com 27 anos, ele é dos países. Quando a pessoa anda bem, é toda nacionalidade. Quando anda mal, é sempre português. Então fico sempre português. Aí está ele. Esta foto tem outra particularidade engraçada. É uma foto com a bandeira portuguesa, não é? Coisa marcante num tour, mas vocês vão me perguntar, é fácil perguntar, então onde é que está a camisola amarela? Aquela camisola não é a camisola amarela do Tour, não é a camisola amarela do Tour, é outra pequenina curiosidade, aquela camisola é a camisola do combinado. Isto porque o Acasio da Silva não só vestiu de amarelo, como também vestiu a camisola do combinado, já vos vou explicar o que é para quem não sabe, e continuou a ir ao pódio, não só até à etapa 4.
ele conseguiu ir até à etapa 8 ao pódio diariamente por via desta camisola. Portanto, até à etapa 4 por via da camisola amarela e combinado, até à etapa 8 por via do combinado. A camisola do combinado, ela está um bocadinho longe, não dá para vocês terem essa percepção, mas ela tem um retalho de amarelo, um retalho de verde e um retalho branco às bolinhas. Portanto, está mesmo a dizer, é um combinado de todas as classificações. Portanto, é uma média de todas as classificações. Então havia uma camisola que premiava essa média, esse conjunto. E era a camisola do combinado. Esta é a tal camisola do combinado que levou o Acácio até o oitavo dia de Tour ao pódio. Fototop. Aqui, retalho de jornal da altura, primeira página, não é? Primeira página da bola com a camisola amarela do Acácio da Silva. E a seguir também a reportagem. Eu não sei até que ponto é que vocês depois, se quiserem rever para tentar ler isto, conseguem através do vídeo, mas conseguem facilmente através de uma ou duas pesquisas. Se fizerem muita questão, eu arranjo-vos o JPEG. Aqui, segunda etapa, contra-relógio por equipas. Aqui o Acácio da Silva mantém a camisola mais ou menos facilmente. Quem vence este contra-relógio é a equipa de Fignon, um dos grandes homens deste Tour, a par de Lehmann. Andaram ali os dois, ora uns dias para mim, ora uns dias para ti. Ora ganhas tu, ora ganho eu. E o final acabou por ser por 8 segundos. De um Tour fantástico, eu não me canso de dizer, de um Tour fantástico. Temos 53 minutos, 48 segundos, o melhor tempo, média de 51 km, 299 metros por hora. Parece realmente bastante forte a equipa de Laurent Fignon. Depois disto, trabalhos mecânicos, como é natural e é normal, um difícil trabalho, e Acácio da Silva. E temos o nosso homem. Isto são imagens. Esqueçam lá isso. Ganha na primeira etapa e agora para renovar a posse do sim de líder. Isto é de imenso orgulho. Obrigado, Acácio. E vamos agora ao resumo. Estão a ver, vocês estão a ver o suminho bom que é esta cena, pá. Vocês estão a ver o suminho bom. Isto é o tal programa remate, para quem não sabe, que dava ao fim da noite. Isto é suminho bom, pá. Eu até me vou calar mais só para ouvirem o suminho bom. Da etapa de hoje do Tour, que ainda não chegou à França. Hoje a tirada ligou o Luxemburgo à Bélgica em cerca de 240 km. Acácio da Silva foi o nono, conseguindo manter a liderança da corrida. Vamos ver até quando. O final da tirada foi no circuito de Spa-Francorchamps. Esta etapa termina no circuito da Fórmula 1, Spa. Havia uma contagem do Prémio da Montanha de terceira categoria e 3 metas volantes. Envergando a camisola amarela conquistada ontem. Está o homem, pá, coisa bonita. Conversava antes da partida. Ali ao lado, Fignon, lado direito, tinha assim um jeito muito especial, cabelo comprido, óculos. Tinha um jeito muito carisma naquele homem. Já faleceu em 2010. Antes da etapa de hoje, Fignon estava em terceiro lugar. E aqui, grande Pedro Delgado, que também faz uma avaria louca neste Tour. Este Tour é só histórias. Eu não vou aqui agora divergir nas histórias, mas também há uma história belíssima logo à primeira etapa com o Pedro Delgado, um dos grandíssimos também desta altura do ciclismo internacional, um gigantão. Tinha ganho o Tour de 88. 37 de Acácio da Silva. O vencedor do ano passado, o espanhol Pedro Delgado, já não tem praticamente qualquer possibilidade de repetir o triunfo. Atrasou-se à partida para o prólogo, teve um contrarrelógio por equipas desastroso e acumulou nisto tudo um atraso de cerca de 10 minutos. E ainda fez pódio. Aqui a chegada a Spa. Desferiu um ataque fortíssimo, ganhando de imediato algumas dezenas de metros de avanço sobre os seus 4 companheiros de fuga.
partindo para a etapa de hoje em 26º lugar da geral, a 3 minutos e 42 segundos de Acácio da Silva, Raul Alcala não podia ambicionar a camisola amarela. Estas imagens não é que tragam o Acácio muitas vezes durante a corrida, apenas no pódio. Mas para haver aqui um contexto do que é que foi aquela primeira fase da prova em que o Acácio foi protagonista, eu acabei por colocar estas etapas. Acho que merecia no contexto não só os pódios, mas também um pouquinho do que é que foi a corrida. Raul Alcala cruzou a meta com 5 segundos de vantagem sobre o dinamarquês Jasper Skibby e o holandês Patrick Solveig. Este senhor Raul Alcala era o corredor que estava com o Maradona e com o Acácio naquela foto há pouco. Foi Thierry Marry, que subiu ao terceiro O senhor que venceu esta etapa. O chefe de fila da Système U, Laurent Fignon. Em sexto lugar, a 33 segundos, chegou o belga Rick Van Slick, tendo o primeiro pelotão terminado a etapa com 50 segundos de atraso para o vencedor. Acácio da Silva vinha entre os da frente, classificando-se no 11º lugar. Acácio chega com os da frente, mantém a amarela. Raul Alcala, da equipa PDM, a mesma de Sean Kelly. Acácio da Silva manteve a camisola amarela e diz que espera conservá-la pelo menos até ao contrarrelógio individual de 73 km. Foram dias muito importantes para o ciclismo português. Vamos de seguida ao filme da etapa, que apenas teve história na sua parte final. Coisa linda. Quase à chegada a território francês. Aqui penso que é quando passa em Roubaix. Diminuindo, e o ciclista suíço Aqui é quando passa em Roubaix. pelo pelotão. Aqui ainda uma vantagem de 50 É tal e qual. segundos e depois o ciclista suíço a fraquejar a entrada para este troço de empedrado de grande dureza que os ciclistas percorreram envoltos num espesso nevoeiro. Adoro o capacete deste senhor, é um pormenor que eu não sei se deveria enaltecer, mas é espetacular. Mais atrás seguia o pelotão. Para trás tinham ficado, entretanto, as 3 metas volantes, onde o dinamarquês Søren Lilleholt, segundo classificado a geral, havia ganho 8 segundos a Acácio da Silva. A diferença era agora de 18 segundos. Com o aproximar do final da etapa, chegaram as maiores dificuldades. Deu-se o caos aqui, Um longo troço a caravana teve imensas dificuldades em passar por aqui. que provocou grandes dificuldades à circulação da caravana. O pelotão estendeu-se então numa enorme fila indiana. Era o ideal para novo ataque e foi isso que fizeram o dinamarquês Bjorn Ries, o espanhol Frederic Bjorn Ries nos seus primeiros aninhos. o Martial Gaillan, que já ontem havia ensaiado uma fuga, embora sem êxito. De início, o pelotão deixou-se surpreender, mas depois encetou uma forte recuperação. Por isso mesmo, a coluna acabaria por chegar ao final da etapa meia hora antes do que estava previsto. Mas o ataque decisivo foi o desferido pelo E aqui então o final da etapa. da equipa Superconfex, que se isolou a 1 km da meta. Uma verdadeira proeza, pois sair de um pelotão quando este roda a 60 km/h é tudo menos fácil. Aqui o vemos, Jelle Nisdam a caminhar para a vitória. Vencedor de uma etapa Tão gigantesco lá atrás a querer engolir o homem. tinha esse mesmo objetivo para a edição deste ano e acabou por alcançá-lo bem cedo na 4ª etapa. Nisdam foi o primeiro a cruzar a meta em Vasquehal, com 3 segundos de avanço sobre um pequeno grupo e 5 sobre o pelotão encabeçado por Søren Lilleholt. O dinamarquês ganhou assim mais 2 segundos à Acácio da Silva, que chegou com o pelotão. E esta é então a última etapa O ciclista assim, a última partida. que, aliás, é o último pódio de amarelo que o Acácio da Silva faz. A partir daqui só a camisola do combinado, até a etapa 8, como eu vos disse há pouco. Lilleholt está na segunda posição. E agora coloquei aqui a etapa do contrarrelógio, Thierry Marry, porque tem pormenores de comentário deliciosos que eu não consegui resistir Pascal Simon, e que acho que vocês iam gostar de ouvir. 3 franceses. E vão perceber que a diferença entre a maneira como se comenta, eu vou só parar porque há aqui reportagem ainda para vermos, a maneira como se comenta estes resumos é completamente diferente da maneira como vamos ver o contrarrelógio, que claramente foi uma transmissão em direto, porque a própria forma como o comentário é feito é esclarecedor. Ter a camisola amarela depois de ter ultrapassado os últimos quilómetros mais difíceis desta etapa 250, os pavés de Roubaix.
O ciclista português, que receava particularmente esta parte do percurso, estava satisfeito com o decorrer do dia. Foi ótimo, foi um dia muito comprido, 250 e tal quilómetros, mas passou-se normalmente tudo bom, porque no segundo pavé que tive saltava a mudança e tive um pouco de problemas, queria chamar o carro e era impossível o carro ir. Contrariamente ao que sucedera na véspera, Acácio da Silva pôde contar hoje com o apoio total da equipa. A equipa trabalhou bastante bem, foram correr os corredores todos que experimentaram de ir embora, tudo isso. Mas afinal no pavê perderam contactos bastantes e penso que também perdi o contacto eu e a equipa levou-me outra vez dentro e por isso posso obrigado à equipa. Amanhã de manhã os corredores irão de Lille. O Acácio da Silva conta também numa entrevista que nesta altura, ao contrário do que é hoje, para se fazer uma grande volta, cada um deles tinha apenas uma bicicleta. E os mais bem classificados, os 4 a 5 mais bem classificados, tinham uma bicicleta suplente. Portanto, vejam mais uma das grandes diferenças. É tudo completamente diferente destes tempos para os tempos de hoje, não é? Sobretudo na perspectiva do contrarrelógio de 73 km de quinta-feira. Contra-relógio de 73 km. A camisola Só. estará em perigo, porque há Fignon e Thierry Marie. Se encontrar logo o ritmo, o dia bom, não é que vou perder muito, mas se guardar a camisola era um milagre. Já esperava perder a camisola, não é? Não sei, se encontrar um bom dia sem Fignon pode-me tirar esses 2 tempos, sim, esse tempo aí, mas não sei. O adversário mais perigoso é o Fignon? É o Thierry Marie e Fignon, são esses mais estão mais ao lado, e o Brooking. Adversários que se encontram respectivamente a Vamos ver a camisola do combinado. 2 minutos e 37 segundos e 3 Um pedaço de verde, um pedaço de amarelo, um pedaço de bolinhas. Tanto como a camisola amarela nos ombros, tudo pode acontecer. E o ciclista português está consciente. Sim, vamos sair com a camisola amarela, como se mostrou hoje, mas não sei se vou guardar ou não. Isso vai se meter seguro na meta do contrarrelógio. Perante um contrarrelógio de 73 km, manter a camisola amarela. Os especialistas nessa distância estavam muito jogados ao ciclista português e era inevitável o anular das diferenças. Mas mesmo assim, Acácio da Silva teve um comportamento excelente e, além do mais, fica-lhe e fica-nos a satisfação de ter andado 4 dias de amarelo. Nesta parte agora, digamos que a reportagem, falando sobre a perda da camisola amarela, é a despedida do grande feito. Eu não coloquei aqui corte nenhum, temos aqui, eu penso eu, bons 2 a 3 minutos de entrevista, mas acho que era importante ficar para aqui a reportagem de despedida da Amarela. 3 minutos em 20 km e depois perder 2 minutos em 50 é realmente uma manifesta infelicidade, provavelmente o facto da chuva ter acompanhado a saída. Se estivesse seco na saída, as pernas não ficavam tão duras logo, era mesmo outra coisa, porque 3 minutos nos 20 km que perdi foi uma coisa muito... Eu não tive a parte de um tempo nenhum, porque até 35 km da metade do percurso, como disse o tempo... 72 km é muito quilómetro. Foi o único tempo que me disse, mas depois disse-me já andava melhor, estava recuperado os outros e foi mesmo... Ao princípio, ao fim, foi uma coisa mesmo extraordinária, porque me senti muito bem ao final. Agora, chegando a 1990, infelizmente terminaram as imagens, não há mais imagens da carreira de Acácio até 94. Eu limitei-me aqui a colocar a foto oficial, mais os resultados. No entanto, apesar do Acácio da Silva continuar a estar presente nas grandes voltas, pelo menos sempre 2 em cada época, os grandes resultados foram aqui até 89. Mesmo na grande generalidade das provas internacionais, não só nas grandes voltas, concentra-se tudo muito até aqui em 1989. Aqui, a partir de 1990, há a continuidade de participação nas grandes voltas, em provas importantes. No entanto, os resultados acabam por ser outros. Leon Franco, muito obrigado pelo teu follow, muito obrigado, bem-vindo.
aqui os resultados acabam por ser um pouco indiferentes, apesar de termos aqui Giro e Tour, que há a altura em que o Acácio vai para a Festina durante 2 anos, foram 2 anos de Festina. Lá está, volta à Espanha e volta à Itália. Aqui Giro e Tour. Que lembra, quem se lembra da nossa lâmpada de Rui Costa? Quem se lembra? A antecessora da UAE, precisamente. A estrutura era a UAE. Aqui, esta foto é importante para vos dizer que este é o primeiro ano da Maia no ciclismo nacional e é então o último ano de carreira do Acácio da Silva. Vem então para Portugal. Corre a volta a Portugal, a única vez, tem azar, tem uma queda logo na primeira etapa e acaba por ter que abandonar a etapa 10. Faz também volta ao Algarve, 9º lugar, e é o único ano que participa então na volta a Portugal. Eu, entretanto, vou voltar aqui um bocadinho atrás, vou pôr aqui um pequenino apóstrofe para vos dizer que em 1986, e isto passou-me e foi grave, o Acácio da Silva foi campeão nacional pela única vez. Era algo que ele queria muito na carreira e conseguiu em 86. Coloco aqui então o apóstrofezinho, que, falando aqui um pouquinho da realidade portuguesa, acabei por perceber que me tinha escapado. Aqui em termos internacionais já foi uma época mais curtinha, não está aqui a voltar a Portugal, mas ele correu-a. E aqui temos então os resultados de carreira, portanto um apanhado geral daquilo que foram os resultados da carreira de 1982 a 1994. Está grande parte das coisas que falámos aqui nos últimos minutos estão aqui, e eu coloquei aqui um quadro mais abaixo, que é o quadro das grandes voltas, só para vocês terem a percepção do que é que foram as participações do Acácio. Portanto, até 85 sempre no Giro, a partir de 86 sempre 2 grandes voltas, a melhor classificação 86 um 7º lugar e uma única desistência também logo no ano a seguir, em 87, na Volta à Espanha. A Volta à Espanha nunca foi a sua grande volta. Claramente que a Volta à Itália foi sim a sua grande volta, e o ano de 89, obviamente pelas vitórias em etapa, mas ainda mais pela camisola rosa e pela camisola amarela, que ainda hoje se mantém como a única camisola amarela nacional. O ano de 89 em termos internacionais, obviamente que tem uma grandíssima importância para o Acácio da Silva. Malta, e com isto tudo, a cronologia do Acácio da Silva está praticamente no fim. Eu espero que tenham gostado. Alguma questão que queiram ver esclarecida, o vídeo vai para o YouTube, podem pôr nos comentários à vontade. Se quiserem ainda fazer alguma pergunta aqui no chat, estejam também à vontade. As minhas desculpas por algum erro que tenha aqui sido dado pelo caminho, que me podem também corrigir aí nos comentários do YouTube. E fica aqui a minha humilde mas apaixonada cronologia de Acácio da Silva, um corredor de quem eu gosto muito e que ainda fui felizmente saber de mais pormenores com digamos com a concepção deste vídeo que me deu um grandíssimo prazer a fazer. Malta, para finalizar, tenho aqui um finalzinho de despedida, que não é mais que o vídeo da promo que eu coloquei ontem. Portanto, maltinha, com isto tudo, eu despeço-me com amizade. Um forte abraço a todos.
Até ao próximo Pedaços Portugal. Um forte abraço.